Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Polo Talks. Eu sou a Nicole Vieira, sócia responsável pela área de relação com investidores aqui da Polo Capital. E hoje eu trouxe o Carlos Alves, ou Cadu, nosso gestor aqui dos fundos de ação da Polo. Tudo bem, Cadu? Tudo bom? Bom dia a todos. Legal. Bom, Cadu, a ideia hoje é você focar no Polo Norte, né, o nosso fundo da estratégia long short, e depois a gente falar do long bias, fazer um pouquinho uma retrospectiva aí do ano, né, e o que a gente espera também para o ano de 2022, né. Bom, um ano bem complicado, Foi. já 2021, né. Na verdade foi um segundo semestre bem complicado, né? O primeiro semestre foi bem positivo, né? Tanto para o fundo quanto para o mercado. E aí no segundo semestre tudo mudou, né? A bolsa caiu, o juros subiu, os fundos também tiveram um período um pouquinho mais difícil, né? Então tudo mudou muito rápido, né? E aí daqui a pouco a gente vai, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho aí do que eu acho que aconteceu e o que nossas perspectivas para 2022. Legal. A alegria de brasileiro dura pouco, né, aquela frase do nosso famosos voos de galinha, mas enfim, acho que esse ano vai ser um ano de voo, mas também acho que tem algumas oportunidades aí interessantes para frente, né. Bom, falando então, começando agora do Polo Norte, Cadu, o fundo ele teve um desempenho positivo no ano, né, ele ficou levemente abaixo do CDI, entregou aí 3,37 no ano, o que foi positivo, né, obviamente a bolsa não é o nosso benchmark, mas a bolsa acumulou uma queda aí no ano de quase 12%, né? Então, como o fundo é um fundo que compra ações, né, apesar de ter de ser long short, isso foi bastante positivo e mostra, de fato, mais uma vez, a baixa correlação que a gente tem com a bolsa e com outros fundos, né? No quarto tri, assim, o fundo ele ficou praticamente flat, e aí eu acho que seria interessante a gente mostrar aí para o nosso cotista o que deu certo e o que deu errado ao longo desse trimestre, e se você quiser também pontuar um pouco, pontuar algumas coisas aí do ano, seria interessante. Tá bom. Acho que antes de entrar nas posições, falando um pouco da performance, né? Foi o que você falou, o fundo deu um pouquinho abaixo do CDI, né? Foi abaixo do que a gente busca, né? Esse fundo aqui a gente busca entregar tipo um alfa de 6 a 8%, a gente tirou um alfa de 0, né? Então, apesar de ter dado CDI, foi um ano um pouco frustrante para a gente, ainda mais como eu falei um pouco anteriormente, né? O primeiro semestre do fundo foi muito positivo e o segundo foi complicado, então a gente acabou meio que entregando o ano, a gente vai falar um pouquinho disso, mas, assim, bola para frente, faz parte, e isso já aconteceu outros anos a gente faz um catch-up, então vamos ver se essa história se repete, né? Eu acho que agora falando um pouco do que deu certo e depois a gente falar o que deu um pouco de errado no trimestre e também no ano, né? Eu acho que o highlight positivo do trimestre foi o nosso setor financeiro, tá? Basicamente dois pares, que é a posição comprada em Pactual e vendida em Itaú, e uma posição comprada em Sul América e vendida em Porto Seguro, tá? Você olha, tipo assim, a graça do long short é que mesmo quando o par cai, você pode ganhar dinheiro, né? Eu acho que isso aí aconteceu nos dois pares, né? Você olha o Pactual caiu no ano, caiu no trimestre, né? Juros americanos subindo, empresa de growth ajustando, né? Então isso aconteceu em vários papéis, o Pactual é um deles, mas no par com o Itaú acabou se salvando, né, contribuiu positivamente, e Sul e Porto Seguro, que foi um par bem complicado no ano, né, no terceiro tri ele recuperou um pouquinho, tá? E também um outro setor que também contribuiu positivamente foi o setor de alimentos, bebidas e consumos, né, principalmente a posição comprada em Arcos Dourados, né, Arcos Dourados é o McDonald's na América do Sul, e vendido em Burger King, tá? Esse par é um par relativamente pequeno, tá? O short em Burger King é um short que de vez em quando dá um pouco de dor de cabeça, então por conta disso a gente tem que acabar ajustando o tamanho mesmo, a gente está vendo uma distorção relevante, tá? E a gente acabou também, esse trimestre acabou ajudando positivamente. Do lado negativo, né, eu acho que o principal setor foi o setor de saúde e também o setor de transporte, né, mas principalmente saúde. Saúde foram basicamente duas posições. É comprado em Cora. Cora é uma rede de hospitais.
e vendida em Oncoclínicas, né, que é uma rede de clínicas, como o próprio nome já diz, e também uma posição comprada em Mater Dei e vendida em Hapvida. Tá? A gente, inclusive, teve uma carta que a gente soltou, se eu não me engano, no final do terceiro trimestre, que a gente fala um pouco tanto de Cora quanto de Mater Dei. Né? Eu acho que essas duas empresas, quando elas fizeram IPO no ano passado, e como a maior parte dos IPOs tiveram um desempenho quase que sofrível. Tá? Tem raras exceções, mas essas não se encaixam nas exceções. Eu acho que o que tem acontecido, bem, todo mundo já falou, todo mundo já escutou diversas vezes, mas vale a pena repetir. Com esse aumento de juros, está tendo resgate na indústria de renda variável e alguns papéis que tiveram IPOs têm sofrido bastante por conta desses resgates. Tá? Então, eu acho que tanto em Cora quanto Mater Dei isso aconteceu. Tá? Então, quando você olha o fluxo não ajuda. Tá? Mas quando você olha o que essas empresas prometeram no IPO, elas estão seguindo o que foi dito. Né? Tem empresas que não cumpriram, mas essas cumprem. Né? Então, é muito curioso. Né? Você olha o fluxo atrapalhando, mas o fluxo consegue entender o que está acontecendo. E quando você olha o que está na mão da companhia, que é entregar o orçamento, entregar o crescimento, isso está acontecendo. Né? A Cora já comprou o hospital desde o IPO, Mater Dei também já comprou o hospital desde o IPO, que isso é uma das promessas delas, tá? Mas o preço não tem ajudado, acho que muito por conta do fluxo. Tá? Mas aqui, tipo assim, quando você olha o nosso fundo, né, é um fundo bem diversificado, são muitas posições. Então a gente tenta assim, se proteger disso, né? Então no final de contas você acaba ajustando por tamanho, né? Então se a gente, se for o caso, vende um pouquinho, aumenta um pouquinho, tá? Mas vai surfando esse fluxo da melhor forma que a gente entende, tá? Mas assim, nesse caso a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo, né? Então isso acaba trazendo alguma tranquilidade para manter, né? Às vezes mesmo a gente entendendo, se a gente acha que essa dinâmica vai continuar, a gente acaba podendo reduzir uma posição. Tá? E indo para transportes, né? Transportes teve um par que teve um desempenho bem ruim ano passado, tá? Tanto no trimestre quanto no ano, que é a posição comprada em hidrovias e vendida em Rumo. Né? E é uma coisa muito curiosa, né? Tipo assim, tem algumas coisas na vida que, se você pudesse voltar no tempo, você faria da mesma forma. Tá? E esse par é um par que, ano passado, a gente perdeu, sei lá, tipo 25%, 30% no ano. Tá? No trimestre perdeu, obviamente, menos. Tá? Mas se eu pudesse voltar em janeiro de 2021, eu provavelmente faria esse par e erraria novamente nos mesmos motivos. Tá? Por quê? A gente entende, tipo assim, você pega hidrovias, hidrovias é uma empresa que transporta carga por barcaça, né? Ou seja, precisa do rio para transportar. A Rumo é por ferrovia. Tá? A hidrovias, ao longo de 21, viveu a tempestade perfeita. Né? A primeira tempestade é que o Brasil viveu o pior ano, a maior seca dos últimos 91 anos. Tá? Isso aí comprometeu a capacidade dela de transportar barcaças, principalmente na região ali do Centro-Oeste. Tá? A segunda coisa, você teve a BR-163, que é a BR que sai do Mato Grosso e vai para o norte, que é onde passa a carga dela, ela foi privatizada. Né? E aí você tem a discussão se isso aí vai ser, como ela foi privatizada, você vai ter, em algum momento vai ter pedágio, e tendo pedágio, isso vai ter um aumento de frete ou não. Né? E aí você consegue achar argumento para os dois lados. Tá? Então, você tem rodovias que sim, houve aumento de frete, só que tem outras rodovias que não. Que apesar do frete, como é uma rodovia que passa a ter uma manutenção melhor, e todo mundo sabe que rodovia aqui no Brasil, em geral, quando não é privatizada, as condições dela, em muitas delas, é horrível, né? Isso acaba se traduzindo, tipo assim, virando manutenção. Né? Então, se você tem uma rodovia horrível, o caminhoneiro vai gastar mais em manutenção. Enquanto se você tem uma rodovia melhor, a manutenção é menor. Então, isso aí, às vezes acaba ajustando no pedágio. Seja, mesmo tendo pedágio, o cara vai gastar menos em manutenção, então, na verdade, o frete até cai. Tá? E, inclusive, quem pagou pelo estudo de privatização dessa rodovia foi a Hidrovias. Né? Então, ela acredita que o frete vai cair quando você tiver uma rodovia em condições melhores. Tá? Então, esse é o ponto 2. E aí o ponto 3, que para concluir a tempestade perfeita, é a questão
Tem toda uma discussão aqui no Brasil como é que você estendia uma renovação de uma ferrovia, como é que você consegue uma autorização para construir uma ferrovia nova. E aí o que aconteceu? A Rumo, ela já está no Centro-Oeste, né? Ela já está no Mato Grosso. E você sai de Santos, né? Vai ter a rede enorme, mas é basicamente tirar a carga do Centro-Oeste e levar para o Porto de Santos. E daí vai embora. Existe toda uma discussão com a União de ela queria construir um trecho novo dessa ferrovia dentro do Mato Grosso. E discussões com a União, o negócio não andou. E aí o que a Rumo, de uma forma muito correta, conseguiu fazer, e diria que foi uma bela sacada deles, eles no Mato Grosso, como não envolve outros estados, eles sentaram no Mato Grosso e o Mato Grosso autorizou eles fazerem a extensão dessa ferrovia. Então isso foi feito no, terceiro TRI, que saiu essa autorização. Isso é um investimento de quase 10 anos, ou seja, esse trecho vai ficar pronto por volta de 2028, 2029. Tem um capex violento, mas isso acaba sendo muito bom para a Rumo, porque ele aumenta a zona de influência dele na parte de grãos ali do Centro-Oeste e acaba atrapalhando um pouco a hidrovias. A gente entende que tem mercado para todo mundo, mas o mercado acabou penalizando muito isso, e aí também junta com o que eu falei mais cedo na questão de saúde, questão de resgate em alguns fundos, que acabou também atrapalhando um pouco hidrovias. A Hidrovias foi um IPO de 2020, o papel saiu a 8 e tanto e está abaixo de R$3, caiu, 70%. E aí quando você olha hidrovias, quando você calcula a TIR dela, tem 16, 17% de TIR real, é muito alto. Então, acho que, de novo, voltando ao que eu falei, que se eu pudesse voltar no tempo, nesse caso, se eu voltasse no tempo, em alguns casos eu faria diferente, né? Nesse caso, provavelmente eu faria a mesma coisa, Então, a gente vê uma simetria de valor muito grande, Rumo caiu também, como quase todos os ativos na bolsa caíram, mas a gente entende que existe uma simetria muito grande, então essa posição, apesar de ter dado errado ao longo do ano e no trimestre, é uma posição que a gente mantém. Isso fala um pouco com o tempo de maturação das ideias que a gente tem no fundo, né? Normalmente as ideias que a gente tem no fundo têm um tempo de maturação médio de 12 a 18 meses. Por isso a gente sempre fala para o cotista que é importante ter essa mentalidade de longo prazo quando investe no produto, né? Mas agora entrando um pouquinho... E aqui, Nicole, desculpa te interromper, mas só acrescentando, vai também na forma que a gente constrói o portfólio, né? É um portfólio que tem 40, 45 ideias, então é um portfólio que quando você olha as ideias, tem muita ideia e elas são bastante diversificadas, ou seja, então mesmo Rumo Hidrovias contra Rumo ter dado muito errado ao longo do ano passado, isso de certa forma acabou não atrapalhando a performance do fundo, né? E aqui falando um pouco de errado do ano, né? De novo, vai na questão de diversificação, que a gente vai estar falando um pouquinho mais na frente, assim, sobre a maior posição do fundo ano passado é errado, É uma posição bem grande, que é uma posição comprada em tenda e era vendida em incorporadoras. Depois eu vou falar um pouquinho disso, mas a gente perdeu dinheiro nessa ideia, A maior ideia do fundo, e ainda assim o fundo deu CDI, um pouquinho abaixo do CDI. Então, de novo, fala um pouco sobre a diversificação, a forma como a gente constrói o portfólio, né? A gente tenta ter 40, 45 ideias que tem triggers distintos. Então, se uma vai dar errado, não necessariamente tudo vai dar errado, né? E aí você acaba, na verdade, a contribuição de várias coisas. Então, sei lá, essa ideia de hidrovias, Rumo, sei lá, deve ser a 7ª, a 8ª, a maior ideia do fundo, e a maior ideia do fundo deu errado. Então, no final de contas, é uma grande cesta que, no final de contas, o resultado é o somatório de tudo, né? Então, a gente tenta ter essa diversificação dentro do portfólio, né? Não tem nenhum tema que domine o fundo. Legal, isso é super importante. Cadu, e agora aproveitando o tema, né, que você falou que tem diversas empresas que fizeram IPO aí nos últimos 2 anos que estão descontadas, tem diversos pares aí que a gente entende que ainda não maturaram. A gente acabou fechando o ano com uma exposição bruta quase no limite ali, a gente tem uma exposição bruta máxima de 200%, a gente fechou com 188% de exposição bruta, e a gente está com uma exposição líquida também acima das nossas bandas históricas, né, as nossas bandas históricas de exposição líquida, lembrando que o fundo ele é long short, então a gente sempre opera ali na média entre mais ou menos 10, mas a gente pode eventualmente extrapolar esses limites, e a gente ano passado extrapolou e continua, né, agora no início de janeiro extrapolando esse limite. Isso indica que a gente está vendo muita oportunidade, a gente está de alguma maneira otimista com a bolsa por estar levemente comprado. O que é a sua visão o que isso reflete nas posições que a gente tem em carteira? Eu acho o seguinte, primeiro sobre a exposição bruta, assim, a gente está no nosso combinado, né? Como você comentou, a gente tem uma exposição bruta no máximo de 200%, a gente fechou o ano
188, tá? Então tá ali dentro do range, a gente tipicamente roda um pouquinho abaixo, tipo 175, vai. Então não é uma diferença muito grande, então isso a gente está confortável. Sobre a exposição líquida, sim, a gente está rodando uma exposição líquida um pouco acima do que a gente veio roda, tá? Mas isso é explicado, acho que por uma quase que tem uma exposição que explica bastante, né? Que é essa posição de tenda que a gente falou mais há pouco, né? Que tenda, se a gente olha até o meio do ano, era uma posição comprada em tenda e vendida em duas incorporadoras, tá? Eu tinha uma exposição bruta alta e uma exposição líquida irrelevante. E aí, ao longo aí do final do terceiro, início do quarto tri, com a correção da bolsa, principalmente as empresas as incorporadoras, assim, a gente não pode esquecer, as incorporadoras ao longo do ano passado caíram na média 50%. Tá? Foi uma correção expressiva. Tá? E aí nessa hora, quando teve essa correção, a gente começou a olhar e a gente chegou à conclusão de que o short não fazia mais sentido em função do preço onde as ações estavam negociando. Tá? Então a gente acabou zerando o short. E aí com isso, naturalmente, a exposição bruta diminuiu um pouquinho, mas a exposição líquida subiu igual. Né? Então isso é uma coisa. E aí tem uma outra coisa também no fundo que acaba também explicando um pouco essa questão de aumento de exposição, né? Todo mundo viu o que aconteceu com os juros ano passado e o que provavelmente vai acontecer com esse ano, né? Então você teve um aumento expressivo dos juros, né? O juros estava 2%, esse ano deve fechar, sei lá, 12, 13, né? Então, o juros subiu aí, 1.000 pontos, vai estar subindo, né? Quantos aumentos vão ter em 2022, isso aí é melhor conversar com o time macro, né? Mas os juros vai subir. Isso aí naturalmente acaba ajustando, assim, isso aí vira custo de capital, vira custo de equity, isso aí você aumenta em taxa de desconto, então isso tudo acabou tirando o valor das companhias, né? Mas aí falando um pouquinho do que a gente tem aqui também, tipo assim, você olha os juros, você começa a olhar algumas empresas com uma TI real muito alta. Então você começa a olhar, por exemplo, utilities, tem algumas utilities negociando com 11, 12% de TI real. Cara, isso é muito, muito alto. Tá? Então isso é uma coisa assim que a gente também olha, a gente acaba também tendo algumas exposições que acabaram virando um pouco direcionais olhando esse tema. Tá? De novo, não são posições grandes, mas contribuem para uma exposição líquida. Tá? Então eu acho que isso aí não quer dizer que assim, eu estou otimista com a bolsa, a bolsa vai para 105 mil, 108 mil pontos, vai para 150 mil. Né? Acho que obviamente não tem ninguém falando isso hoje, talvez em junho do ano passado tivesse. Então essa exposição líquida não é que eu estou otimista em bolsa, na verdade eu estou vendo distorções dentro dos papéis que a gente olha, do universo de empresas que a gente cobre e que acabam se justificando você ter uma exposição de mais pontual ou outra numa outra coisa. Tá? Então não tem nada a ver com a bolsa, tá? Mas tem mais a ver com o micro das coisas que a gente está olhando. Perfeito, legal. E olhando a composição da carteira do fundo, né? O que são hoje as nossas principais convicções? Você já comentou de tenda, né? Que hoje é a nossa principal posição e a gente está aí com valor absoluto, né? Uma posição só comprada, basicamente. Sim. E quais são as outras posições que a gente está animado aí para esse ano? Eu acho assim, se você olha, como você comentou mais cedo, né? A gente tem um prazo de maturação um pouco, às vezes vai 12, 18, às vezes até um pouquinho mais, né? Então, às vezes a gente monta uma posição e a posição às vezes demora a acontecer, né? E às vezes mesmo quando acontece, a gente continua mantendo. Então, por exemplo, a segunda maior posição do fundo é uma posição comprada em Anima e vendida em Cogna, tá? Já tem essa posição desde o início do ano passado. E a gente tem toda uma questão de saúde, né? A Anima tem muitos assentos de medicina, né? Isso vale uma puta grana. E aí o que aconteceu no ano passado, em algum momento do ano passado, eles anunciaram um deal. Eles venderam um pedaço da faculdade deles de medicina, se eu não me engano, para a família do Edson Bueno. E no dia a Anima teve uma correção expressiva, né? Subiu bastante. E ou seja, era um negócio que a gente olhava, esse era um dos motivos da gente ter o papel, mas quando você olha, mesmo isso tendo acontecido, a gente está vendo um desconto muito grande. Então essa posição está mantida e, se eu não me engano, hoje é a segunda maior posição do fundo. E a terceira maior posição do fundo é uma posição que eu falei mais cedo que deu errado. É uma posição comprada em Cora e vendida em Oncoclínicas, né? De novo, a gente, assim, o motivo da gente ter a terceira maior posição do fundo e mesmo tendo custado algum dinheiro no quarto tri, é essa questão seguinte: a gente, em algumas vezes a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Então, a Cora está caindo, a gente entende por quê, e
e a gente, na nossa opinião, justifica a gente manter uma posição. Então hoje é a terceira maior posição do fundo. De novo, dado o prazo do fundo, não sei se vai subir esse mês que vem, mas a gente, quando você olha a empresa, fica assim, faz muito sentido, tá? Então a gente continua otimista com esse caso, tá? Mas uma coisa curiosa que vale a pena a gente falar um pouquinho, só para a gente concluir esse tema, e eu acho que também a gente concluiu o Norte, é que se a gente olhar o portfólio do Norte, talvez ele, em poucos momentos, ele teve tão diversificado, né? Então a gente tem uma posição grande em Tenda, depois tem essa Ânima contra a Cogna, a Cora contra a Onco, e depois quando você olha a quarta, quinta e por aí vai, são empresas que têm exposição brutas, pares, né, que têm exposição brutas relativamente baixo, né? Então isso a gente está buscando realmente essa diversificação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre perspectiva para o ano. Não vai ser um ano, vai ser um primeiro semestre difícil, né? Então a gente tenta ter essa diversificação de números de pares. Isso não quer dizer não quer dizer que a gente não está otimista. A gente está otimista. A gente tem que a estratégia do fundo, né, com eleição, juros americano, volatilidade, isso historicamente para a estratégia long short que a gente faz é ótimo, né? Porque você tem um aumento de vol e muitas vezes surgem muitas oportunidades, tá? A gente já está vendo isso, tá? Então é uma coisa que a gente já faz isso há 19, a empresa faz esse ano, o Polo FIA faz 19 anos. 19 anos. A gente tem essa estratégia, e o Polo Norte faz 18 no final do ano. Ou seja, a gente faz a estratégia long short há muito tempo, e ao longo desses quase 20 anos a gente já viu muita coisa acontecendo aqui no Brasil. Então de novo, historicamente a vol para a gente é muito bom, tá? Então vamos ver se 2022 isso se repete. Com certeza, esperamos que sim. Bom, Cadu, agora a gente falar um pouquinho do long bias, né? O long bias, diferente do Polo Norte, é esperado que tenha uma correlação maior com a Bolsa, né? Como o nome já diz, obviamente ele tem um viés comprado. Esse fundo acabou tendo um desempenho negativo no ano, né? Aproximadamente aí de 8,8% de queda, comparado à Bolsa até foi uma queda inferior à queda da Bolsa no ano. E no quarto tri, a gente ainda tendo um mês de novembro e dezembro bastante positivos, não foram suficientes esses meses para recuperar o mês de outubro, que foi bem ruim, né? Então a gente teve um quarto tri negativo. Ano bem volátil aí, novamente. O que você pode falar, assim, de resumo do ano e focar aí nessas posições também que deram certo e errado mais recentemente aí ao longo do quarto tri? Tá bom, realmente assim, de novo, voltando ao que eu falei mais cedo, né? Se olha o fundo, a Bolsa, né, até final do primeiro semestre, tinha uma realidade e uma realidade completamente diferente no segundo semestre. Isso aconteceu para a gente, aconteceu para, eu diria, quase toda a indústria, tá? O fundo foi negativo, foi um pouco abaixo caiu menos do que a bolsa, tá? Claramente a gente teve alguns acertos, tiveram outros erros, né? E falando do lado positivo, eu acho que são dois highlights que vale a pena falar. Um é a Suzano, né, uma posição comprada em Suzano, que a gente, no início do ano passado era a maior posição do fundo, depois a gente reduziu bastante, depois a gente aumentou um pouquinho, conforme a gente foi ficando mais otimista com o aumento de preço de celulose, tá, que foi o que tinha acontecido em 2020, tá, e dessa vez, assim, o preço também no segundo semestre subiu, a ação acabou corrigindo, tá, a gente até nesse ano já fez uma pequena redução na posição, tá, mas isso ajudou a cota do fundo, tá? E um outro setor também que foi positivo é a parte de óleo, tá? O fundo hoje não é acionista de Petrobras, né? Apesar de Petrobras negociar 3 vezes lucro, com esse preço de petróleo provavelmente vai estar pagando aí 25, 30% de dividend yield, uma coisa assim que a gente está estudando para ver se vale a pena, né? Ou seja, esse lado é ótimo, mas tem a questão de eleição, que depois a gente fala, tá? Mas a gente tem uma posição comprada em júniors, né? Principalmente em Petro Recôncavo, que acabou tendo um desempenho positivo no trimestre, acabou ajudando o fundo, né? Então, é uma posição que a gente carrega desde o IPO. A liquidez dela não é lá essas coisas, mas é uma empresa que, na nossa opinião, é muito barata e é muito descontada, tá? Então, a gente vê algum valor aí, a gente acaba estando exposto e nesse trimestre ajudou, tá? E do lado negativo, aqui eu vou falar algumas coisas que eu já falei um pouco, tipo assim, teve saúde, Mater Dei, talvez pela questão de fluxo, teve um desempenho negativo. A eletricidade, né, com esse negócio de aumento de juros, os preços de quase todas as empresas tiveram um desempenho negativo no trimestre. A gente tem algumas empresas, né, tem Equatorial, Energisa, a CPFL, a
Ômega, tem um pouquinho de Tietê, de AS, agora AS Tietê. Então todas elas são posições pequenas individualmente, mas quando você soma todas, tem uma leve exposição e, de novo, com os juros subindo, acabou atrapalhando essas empresas. E aí o outro negócio, e o outro papel que acabou dando errado foi Oi. Né? Oi foi, eu acho que, um grande erro nosso no ano passado. Né? A gente começou otimista com ela, tinha toda a questão de vender a móvel, que já tinha sido anunciado, o cara vendeu a fibra por um preço incrível. Né? Essas transações todas devem ser concluídas agora no início de 2022. Mas aí teve um Oi Day no meio do ano que foi um horror. Né? O mercado não tinha noção sobre a questão de o que seria o endividamento dessa companhia depois dela vender esses ativos, e foi um número muito acima do que todo mundo imaginava. Né? Acho que aqui teve erro tanto do lado da companhia em relação a ajudar o mercado a entender, quanto também um pouco do mercado. Então não tem só um culpado. Mas aí a Oi, que estava a R$2, veio para R$1,40 e fechou o ano a R$70. Tá? Então eu acho que teve essa correção. Oi, aquele papel que é o que alguns até brincam, né, que é um cemitério de analista. Né? Em geral, quem bota a mão em Oi acaba perdendo a mão. Né? Alguns perdem o braço e alguns perdem o corpo. Tá? E foi um ano muito difícil. Era uma posição de, sei lá, 4% no LB, e o papel caiu, sei lá, 70%, acabou custando algum. Né? Então, veio sempre caindo. Tá? Então, tipo assim, a gente ainda mantém essa posição. Hoje é uma posição pequena. Nesses 70 centavos a gente entende que tem valor. Né? Vamos ver se ao longo do ano isso se mostra correto, mas a Oi, tanto no ano quanto no trimestre, prejudicou o fundo. Legal. E hoje, como a gente está posicionado aqui, olhando as maiores posições que a gente tem aí para 2022, o que são as nossas maiores apostas aí para o long bias? Aqui são as 3 maiores posições do fundo: a Anima, a Pactual e a BRDT, né, que agora é Vibra Energia. Tá? Então, são empresas em setores distintos, são posições que representam mais ou menos 6% do fundo, 5% do fundo cada uma. Tá? Lembrando aqui que esse fundo normalmente pode ter uma posição de até 10, ou seja, estou rodando bem longe desses 10. Tá? Mas essas são as 3 maiores posições do fundo, que já eram há algum tempo. Tá? Não foi nenhuma grande mudança que a gente fez ao longo desse trimestre, não. Legal. E em termos de exposição, né? A gente também está olhando aqui em termos de exposição bruta, a gente está com uma exposição bruta mais baixa, a gente está aí aproximadamente 150% de exposição bruta, mas a gente está com uma exposição líquida ajustada por beta aí na casa de 80%, que é uma exposição líquida relativamente alta, né? Isso indica aí, de novo, acho que você já falou no norte, mas no long bias é diferente. Isso indica que a gente está vendo muita oportunidade. O que você está enxergando aí para o fundo? Tá, então esse fundo aqui, eu acho que na parte de exposição, a gente idealmente gostaria de rodar ele entre 150 e 170, tá? Então tá nesse range aí. Então aqui eu acho que não tem grandes comentários. E em relação à exposição líquida, é rodar ele entre 70 e 80, 70 e 85. Também, então, você está na banda ali de cima. Tá? Esse fundo naturalmente tem muito beta, né? Então se a bolsa subir, esse fundo tende a ter um desempenho positivo. Se a bolsa cair, provavelmente o fundo pode cair. Né? Deve cair como aconteceu no ano passado. Tá? Eu acho que, de novo, aqui eu acho que não tem muita relação assim, pô, tô otimista com a bolsa, não tô otimista com a bolsa, né? Eu acho que tem alguns setores que sofreram muito no ano passado, tem setores que não sofreram tanto, né? E aqui eu acho que o nosso trabalho, de qualquer gestor, é você tentar procurar as oportunidades, separar o joio do trigo, né? E a gente consegue, a gente tá vendo algumas coisas interessantes, né? Eu acho que você pega esse ano, né? Aqui eu vou estar sendo repetitivo, que quase todo gestor repete nas lives. Vai ser um ano, eleição, né? É Lula com Alckmin, que Lula vai ser, vai ter uma terceira via, o Bolsonaro tem chance, não tem chance, né? Então, obviamente hoje já tem um bando de pesquisa mostrando que o Lula vai ganhar, né? Com Alckmin, quem vai ser quem vai cuidar da parte econômica no eventual governo Lula, né? Então, não sabemos. Vai ser um Lula pragmático, como foi lá no primeiro mandato dele? Não vai ser? Então, assim, tem várias assim, pontos de interrogações voando, e que isso aí, obviamente, enquanto esses pontos estiverem voando, tipo assim, isso acaba trazendo volatilidade para o mercado. Aí você olha, Estados Unidos, os juros vai subir,
né? Os juros de 10 anos têm subido, a inflação está subindo. Hoje, você olha a inflação na Europa subindo, né? Tipo assim, rolou. Eu até recebi uma charge hoje falando de inflação. Você olha, fala, inflação de 5% na Europa, os caras arrancando o cabelo. Aqui no Brasil, vida normal. Na Argentina, os caras dançando tango. E na Venezuela, os caras dormindo, né? Ou seja, então, na verdade, obviamente, muda muito a inflação, mas, tipo assim, inflação alta, você vai ter inflação na Europa, vai ter inflação nos Estados Unidos, isso vai se traduzir em juros, né? E aumentando os juros, mercado emergente sofre ou não sofre? Em geral, sofre, né? Porque você começa a ter juros lá fora, o pessoal acaba tirando dinheiro daqui e vai para lá, né? Não que o dinheiro esteja entrando aqui, né? Você olha fluxo em dezembro, principalmente, e esse ano, início de ano, você vê investidor estrangeiro comprando no Brasil e investidor local vendendo, né? Então, eu acho que vai ser um ano desafiador, você vai ter um ano de vol, mas eu acho que da mesma forma que no ano passado o primeiro semestre foi a alegria e o segundo semestre foi uma tristeza, eu acho que aqui no Brasil, conforme você for tendo o cenário eleitoral for assim, ficando mais claro, tá? Dependendo do formato que ele se mostrar, acho que acaba podendo ser bastante positivo para a Bolsa, né? Então, lembrando, o juros está muito alto, né? Se a inflação aqui no Brasil começar a ajustar, você pode vir uma correção de juros no segundo semestre, uma coisa que hoje em dia poucas pessoas falam, mas de repente pode acontecer. Isso aí, assim, tudo pode mudar muito rápido, tá? E uma coisa também que de perspectiva que a gente está falando, que eu já falei um pouco mais cedo, assim, tiveram muitas empresas que abriram capital nesses últimos 18 meses, a maior parte foi dizimada, tá? Alguma delas, mesmo depois de cair 60%, 70%, você ainda pode entender que ela está cara, tá? Mas você começa a olhar algumas outras que começam a estar muito interessantes, né? Empresas que caíram, sei lá, 50%, 60% e estão entregando o que elas prometeram no IPO, e isso acaba, assim, ou seja, ela acaba ficando mais barato. Qual é o desafio aqui? Para você não entrar em vários value trap, né? Então tinha empresa negociando a 30 vezes lucro, hoje está negociando a 10, 10 parece interessante, dado o nível de crescimento, sim, parece, né? Às vezes tem empresa crescendo 20, 30% de lucro, negociando a 10 vezes lucro. Mas puta, o que pode fazer essa empresa andar, né? Se empresa às vezes com liquidez muito restrita, cara, isso provavelmente vira um value trap, né? Então acho que o nosso papel aqui, a gente tem olhado o que caiu muito, o que parece interessante, qual é a aderência dos resultados reportados com os resultados com que as empresas prometeram no IPO, e tentar também entender, tipo assim, para uma ou outra a gente vai comprar, e também não posso sair comprando, tá cheio de value trap no fundo. Então a gente já comprou tipo umas 2 empresas aí que fizeram IPO recentemente e que a gente entende que são bastante interessantes. E a gente continua com esse trabalho, né, de olhar, de ver se tem oportunidades, assim. E aqui a gente é uma coisa que a Apollo é uma casa que ela é agnóstica, né? Então assim, a gente não tenta ter muito preconceito. Então, é um IPO, o papel negocia pouco, cara, isso não quer dizer que eu não vou olhar. Deixa eu olhar. Pode ser que eu não compre, tá? Como acontece algumas vezes. Mas se a gente achar que a empresa daqui a 2 anos, 3 anos vai parar em pé e vai continuar crescendo, cara, uma hora o mercado pode começar a prestar atenção nisso e o papel pode voltar a andar, né? Que esse fluxo mais cedo ou mais tarde termina, né? O cara, na hora que o cara zerar a posição, zerou, acabou, né? Então acho que esse tá aqui no nosso dia a dia, cara, essas são discussões recorrentes nossas aqui. Legal, Cadu, super obrigada, foi ótimo aí ouvir um pouquinho de você sobre os fundos e também do que você está esperando aí para 2022. Espero que seja um ano super bom para todo mundo, primeiro com saúde, né, nesse caos que a gente está vivendo dessa nova onda de Covid, mas e com os fundos aí rendendo super bem e que a gente continue com esse otimismo que a gente está agora, com essa confiança nas posições que a gente tem no fundo. Bom, obrigada aí ao nosso cotista, qualquer dúvida, obviamente, só entrar em contato com a gente. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Cadu. Até logo, um abraço, tchau.